O boxe salvou a minha mente, mas quase destruiu meu corpo. E se você luta boxe, você vai entender o que eu tô falando nesse vídeo. Hoje eu vou contar tudo, sem romantizar os dois lados da moeda. O que o boxe fez pela minha cabeça, pelo meu corpo e pela minha vida inteira. Os erros que eu cometi que custaram muito caro pra mim, que eu espero que você também não repita. E eu quero deixar isso bem claro desde o começo. Eu não sou um lutador profissional, não sou um técnico de alto rendimento. Eu sou uma pessoa normal que tava completamente perdida na vida, estressada, gordinho, sozinho, num trabalho CLT que não gostava. E eu entrei numa academia por acidente. Uma academia que eu vi na rua e tinha um ringue. E aquele ringue que eu tinha visto, que eu entrei pra fazer uma aula teste, acabou me dando um emprego, me dando amigos, me dando irmãos pra vida. Mas eu também vou falar uma coisa que quase ninguém admite. O boxe, ele machuca. E eu não tô falando só dos socos que você leva, mas sim do que ele faz com a sua cabeça. Eu quero começar falando da minha jornada com o boxe. Eu comecei realmente assim, como uma pessoa que luta por hobby, e eu com poucos meses de boxe, eu decidi fazer minha primeira luta num campeonato de alunos. E aqui tem um detalhe específico da minha preparação para minha primeira luta que eu nunca contei direito. Uma combinação de decisões que eu tomei na época que pareciam ser certas, mas que me colocou numa situação de risco que eu não desejo para ninguém. Mas isso eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Primeiro deixa eu te mostrar como tudo começou. Imagina essa cena que provavelmente você já viveu também. Um fim de tarde, uma semana pesada de trabalho, seu chefe te escorraçando, tu sai do escritório estressado, dormiu mal à noite e você tava perto a ser demitido. E no caminho pra casa, na parada de sempre, você olha pro lado, ali uma lanchonete, uma hamburgueria, isso tudo vira uma rotina na vida. Eu lembro de sair do meu emprego e todo dia comer um hambúrguer do Madeiro depois, porque era o mais perto que tinha perto de casa. E obviamente que meu corpo foi sentindo isso. Eu fiquei com 115 quilos, saí de um garoto que pesava 80 quilos pra 115, tava com o cabelo grande, jeito desleixado, tô mostrando as fotos aí pra vocês, cara, sem energia, sem motivação, sem testosterona alguma, né, como você vê, porque é meio bizarro, parece outra pessoa e não no bom sentido. E eu tava realmente adoecendo por dentro, tava com colesterol alto. Eu não tô falando isso de uma forma dramática, mas sim, eu tinha um diagnóstico na época. Eu tinha a sensação que a vida tava escapando e eu não tava conseguindo segurar. E foi exatamente nesse sentido que eu passei na frente de um dia numa academia de boxe. E tinha um ringue lá dentro lindo. E eu confesso pra vocês uma coisa, que eu nunca na minha vida, por 20 anos, tinha assistido uma luta de boxe. Eu nunca tinha visto e colocado uma luva na minha vida, mas alguma coisa naquele dia me puxou pra dentro daquela academia e eu decidi, de uma forma muito espontânea, marcar uma aula teste. E quando eu saí da primeira aula, eu sabia que minha vida tinha mudado pra sempre. É difícil explicar esse tipo de coisa, mas pra quem pratica e viveu isso, sabe o que eu tô falando desse sentimento. E eu vou te falar que tem muitas pessoas que me assistem aqui, que talvez não tenham oportunidade de ter uma academia de boxe perto ali da sua casa, e talvez não viva essa mesma experiência, mas até como uma forma de retribuição desses 2 anos criando conteúdo pra vocês, eu tô criando agora, né, se você quiser aprender boxe de verdade dentro de casa, não tem tempo ali pra ir pra uma academia, ou não tem dinheiro pra pagar uma mensalidade, ou simplesmente não tem uma academia perto, eu montei junto com o meu treinador de boxe, que ganhou mais de 10 títulos ali em campeonatos de alunos, treinos completos pra você fazer dentro da sua casa. São aulas ali de 40 minutos, sem equipamentos, e você vai fazer junto comigo, e a gente vai te guiando durante as aulas de boxe. É literalmente um passo a passo, desde o zero, para você conseguir treinar sozinho e ficar bom no boxe. O link ali para você entrar na lista de espera tá aqui na descrição. Se você tá assistindo isso depois do dia 7 de abril de 2026, o link já tá disponível para você acessar as aulas. Esse foi um trabalho que a gente desenvolveu porque eu percebi que não é todo mundo que tem uma academia perto de casa e às vezes quer treinar dentro de casa também, a metodologia tradicional do boxe. E eu vou te falar que o boxe, ele realmente mudou a minha vida, né? Nos primeiros meses de treino, algo incrível começou a acontecer. O peso começou a cair naturalmente. 115 quilos, foi pra 110, 105, 95 e cheguei nos 87. Mas calma, porque eu fiz uma loucura que talvez você não deveria fazer. Mas era impressionante. Quem me conhecia não acreditava no que tava vendo. E eu mesmo não acreditava quando eu olhava pro espelho, né? Não era só o físico, era a cabeça. Eu cortei o cabelo, fiquei mais bonito, a barba começou a crescer, a testosterona ficou um pouco melhor também. Era realmente outra pessoa. E todo aquele estresse que eu acumulei nos anos de trabalho, trabalhando em banco e depois em empresas, cara, isso começou a me destruir por dentro. E com o boxe, eu comecei a descarregar tudo isso no saco de pancada. Era ali, naquele momento, naquele lugar que eu colocava tudo pra fora, tudo que tava engolido, os esporros que o chefe me dava. Cara, o boxe virou uma terapia pra mim, virou um refúgio, virou um lugar que eu consegui encontrar uma comunidade que
é aí o ponto que eu não esperava. Naquela época, eu fui demitido do meu emprego, bem quando eu comecei no boxe. E eu já criava conteúdo em outros nichos. E eu já suspeitava que eu ia ser demitido e já estava me planejando para começar a viver da criação de conteúdo. E naquela época, né, já sem os colegas de empresa, eu passava muito tempo sozinho no quarto, criando conteúdo, editando, pensando. E esse treino se tornou muito mais do que um exercício, né? Eu comecei a conversar com a galera que ia na academia, sair junto para barzinho, conhecer histórias diferentes, visitar projetos sociais dentro de centros de treinamento. E eu vou te falar que o boxe, ele constrói uma comunidade que poucos esportes conseguem de verdade. E foi exatamente o que eu tava precisando, sem saber que eu tava precisando. E foi o que completou realmente uma grande parte da minha vida. Depois do treino, comecei a criar conteúdo porque eu percebi que tinha um potencial para crescer um conteúdo de boxe e mostrar a minha evolução. E aí eu tomei uma decisão. Um momento de virada, que depois de 5 meses treinando, com o corpo já muito transformado, com um alto nível de confiança, uma ideia brotou na minha cabeça. Que eu falei, cara, por que eu não vou fazer uma luta num campeonato de alunos? Só que eu tinha uma missão. Eu tinha que baixar de categoria de peso, porque eu sou um cara de 1,81 de altura, pesava 115 quilos. Se eu lutasse nos pesos pesados, eu ia pegar caras gigantescos e muito maiores do que eu, e não ia ser muito vantajoso pra mim. Então eu decidi baixar de categoria de peso, pra categoria dos 87 quilos. Foi um processo extremamente difícil. Foi o maior desafio que eu já fiz na minha vida inteira. Mas o que aconteceu antes da luta mudou toda a minha vida. Lembra que eu te falei lá no começo? Cara, com 5 meses de treino, eu nunca tinha feito na época um sparring pesado, eu ainda estava aprendendo os fundamentos. Tinha feito ali alguns treinos soltos, rounds leves, mas nada próximo do real. E quando eu finalmente comecei a fazer os sparrings e eu precisava fazer acontecer a preparação, aconteceu uma coisa. Eu peguei pneumonia. E eu vou te falar que, cara, pra um cara que tá 5 meses sem lutar, que não desenvolveu ainda as técnicas do boxe, ficar 1 mês sem treinar, o mês que seria um mês antes da minha luta, cara, isso era basicamente um atestado que eu teria que remarcar e cancelar minha luta. E imagina a minha cabeça nessa situação. Você monta um planejamento de treino, você sabia que ia ser mais difícil, porque, cara, eu não indico pra ninguém fazer uma luta com 5 meses de luta, mas eu fiz um sacrifício, porque eu tava criando conteúdo, queria documentar aquilo, queria usar do hype e fazer minha própria luta, e aí seu corpo simplesmente para. Eu tava treinando 7 dias por semana, 2 treinos por dia, das 6 às 7 da manhã eu fazia preparação física pra boxe, das 7 a 8 eu lutava boxe, todos os dias, sem descanso. O corpo cobrou. A luta aconteceu mesmo assim. Eu subi no ringue ainda com um resquício de pneumonia, mas mesmo assim eu subi, despreparado do jeito que tava, sem o volume de sparring que eu precisava definitivamente, com o corpo ainda se recuperando. Qual que foi o resultado? Eu perdi a luta. Mas olha que não foi tão feio quanto eu imaginava. Eu também tava lutando com um atleta que nunca tinha lutado boxe na vida dele, então obviamente tinha uma paridade, mas uma coisa ficou gravada na minha cabeça, que eu conseguiria fazer qualquer coisa na minha vida. Aquela luta mostrou um limite que eu não sabia que existia dentro de mim, e mostrou que era possível eu cruzar esse limite. Depois daquele dia eu percebi uma coisa: quem sobe no ringue, num quadrado, pra lutar, faz qualquer coisa na sua vida. Cara, é a coisa mais antinatural do mundo, você subir num quadrado que você não pode sair e ficar apanhando nesse quadrado por 9 minutos inteiros. Qualquer competição, em qualquer outro esporte, qualquer trabalho que você faça, cara, nada vai ser tão difícil quanto subir dentro de um ringue. Então o boxe salvou a minha mente, salvou minha vida, salvou minha carreira, mas o corpo começou a apagar. Depois da luta, eu tive até uma pausa no boxe. De tanto tempo que eu fiquei estressado pra preparação, ansiedade, fiquei doente, eu fiquei 3 meses sem lutar. E foi aquele momento que eu fiquei completamente sobrecarregado de tudo que eu tinha feito nesses muitos últimos meses de intensidade. Naquele momento, eu tava com medo de ter perdido o amor pelo esporte. Mas é claro que eu comecei a recomeçar. E voltei pra academia aos poucos, e eu percebi uma coisa muito importante. Mas calma, já vou te falar que coisa foi essa. Voltei a treinar, comecei a fazer novos sparrings ali dentro, e aí eu comecei a focar mais na minha performance como pessoa e melhorar a minha técnica de boxe, fundamentos. Porque quando eu tava focando em performance, eu sentia muito o ombro doer, o punho doer, a mandíbula, porque eu tenho bruxismo, né? Sempre tive bruxismo, e os treinos pesados toda vez acabava agravando isso pra mim, e eu fiquei com medo de fazer sparring. Por isso que eu tive aquela pausa. Mas depois daquelas semanas e meses sem lutar, depois de recuperar daquelas dores crônicas que eu tava sentindo também, eu precisava ser honesto comigo mesmo. Cara, eu não sou um atleta profissional de boxe. O boxe não é minha principal fonte de renda como lutador. Eu não preciso me destruir meu corpo, tomar soco todo dia, nem provar nada pra ninguém. E aí que veio a grande virada de chave na minha cabeça.
longevidade. Esse passou a ser o principal objetivo pra mim. Não era sobre quantas lutas eu iria fazer na minha vida, era sobre quantos anos eu ia conseguir continuar praticando e gostando do boxe. O boxe é um esporte de repetição, um esporte de altíssimo impacto, onde você tá o tempo todo batendo com os ombros, com os punhos, tá movimentando a perna, machucando o joelho, e o mais sério de todos esses, o cérebro. O sparring pesado toda semana não é treino, é uma degradação acumulada. Você está construindo uma lesão para o seu futuro. Você não vai estar envelhecendo bem se você ficar fazendo sparring pesado toda semana. Então, deixa eu te dar um recado que eu queria ter recebido antes de chegar onde eu cheguei nesse exato momento. Se você treina boxe por hobby, como uma diversão, como uma coisa que você faz para sair do ambiente de trabalho, se você faz porque você ama a nobre arte, porque você quer aprender a se defender, porque você quer ter um corpo mais forte, porque você quer ser mais confiante, esse é o melhor presente que você pode se dar. Cuidar do seu corpo. Combina com o boxe uma boa musculação, mobilidade, articulação, preserva tudo isso no seu corpo para você fazer boxe por mais anos. Não precisa ser intenso hoje, você vai continuar fazendo sua vida inteira esse esporte. Pode fazer sparring? Óbvio que pode fazer sparring, é o que a gente gosta de fazer, mas óbvio com critério, com técnica, não sempre fazendo sparring pesado, vai tentando administrar com sparrings mais leves, respeita o treino, respeita o progresso, tenha paciência. O boxe ele vai te dar todos esses benefícios, você treinar 1, 2, 3 anos. Refúgio mental, comunidade, confiança, transformação física, mas se você não tiver cuidado, ele também vai te cobrar uma conta. E a conta pode ser alta. Quantos boxeadores a gente já não viu morrer com demência causada pelo impacto dos socos de boxe? Se você é um profissional, obviamente não tem muito para onde correr, mas se você treina por hobby, assim como eu, existe sim uma alternativa. Lembrando, eu junto com o meu treinador de boxe, a gente criou aulas para você fazer boxe em casa. Então, caso você queira fazer um treino cronometrado, a gente vai fazer junto com você. Você vai colocar o treino na sua frente e a gente vai fazer junto o treino de boxe, os principais fundamentos. Você já pode adquirir a partir do dia 7 de abril aqui de 2026 na descrição. Se não chegou a data ainda, bota você o nome ali na lista de espera que você vai receber todas as informações dos treinos em casa também. Tô deixando na descrição também um grupo no WhatsApp onde eu envio avisos de lutas de boxe, resultados, para você acompanhar mais de perto. E eu crio aqui conteúdos de boxe nesse canal. Tem vários documentários sobre grandes boxeadores, grandes histórias. Eu também tento fazer ali vídeos fora ali de casa, indo em academias de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, para experimentar coisas novas, mas esse aqui é um canal em respeito e homenagem à nobre arte. A nobre arte que mudou minha vida e que eu espero que mude a sua também. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e tchau.